bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Prontos para mais uma videoaula de matemática? Hoje vamos continuar nossa playlist de divisão. Já estamos entrando na nossa reta final e hoje vamos falar um dos últimos números que iremos abordar, o número 8. Quando que o número é divisível ou não por 8? Quais são os critérios de divisibilidade por 8? Então hoje, na nossa playlist, uma playlist também bem light, né? Esse videozinho vai ser bem tranquilo porque a propriedade do 8 é bem fácil. Bora lá para os critérios de divisibilidade pelo número 8. Simbora! Então bora lá agora falar um pouquinho sobre a divisão por 8. Quando que o número é divisível ou não por 8? Olha só, se o número terminar em 3 zeros, então se ele terminar em 3 zeros, ele é divisível por 8, ou se os últimos 3 números forem divisíveis barra múltiplo por 8. Então, se o número terminar em 3 zeros, ele é divisível por 8. Pronto. Agora, se os últimos 3 números forem divisíveis por 8 ou múltiplo, que é quase o mesmo conceito, esse número também é divisível por 8. Essa propriedade aqui lembra muito o número 4. Para caso você não se recorde ou não assistiu a nossa videoaula que já está disponível no canal, o número 4, para saber se o número é divisível ou não por 4, você vai olhar o quê? Se o número terminar em 2 zeros, ele é divisível por 4, e se os últimos 2 números forem divisíveis por 4, o número como um todo é. O do 8 é o mesmo conceito, a diferença é que agora você vai trabalhar com 3 zeros ou os últimos 3 números. Então, é apenas isso. 3 zeros ou os últimos 3 números, beleza? Então, bora ver aqui. Olha lá, número 50.000. Opa, mas espera aí, o número 50.000, ele termina com 3 zeros. Então, quer dizer que esse número, sim, é divisível por 8. Pronto. É isso que a gente quer saber, se o número é divisível ou não por 8. Então, terminou em 3 zeros? Beleza, esse número não importa. Se aqui fosse 11.000, 27.000, 49.000, não importa. Os números que vêm antes, terminou em 3 zeros, o número é divisível por 8. Número 832.016. Bom, o número não termina com 3 zeros, então a primeira regrinha já não posso utilizar. Mas aí eu vou para a segunda regrinha. Será que os últimos 3 números são divisíveis? Então os últimos 3 números é 0, 16 ou apenas 16. Mas espera aí, 16 é divisível por 8. Por quê? 16 dividido por 8 dá 2. Ou que número que multiplicado por 8 dá 16, né? Então se os últimos 3 números é divisível por 8 ou é um múltiplo, o número como um todo também será divisível por 8. Pronto. Conceitozinho bem simples. Não importa, aquele mesmo conceito, não importa se vem vários números ímpares ou qualquer número que seja, aqui tem 111.016, é divisível porque os últimos 3 números aqui eu tenho 999.016, é divisível porque os últimos 3 números é o que me vale a propriedade, não importa quem vem antes, beleza? E esse último aqui, 60.044. Bom, olhando, peraí, aqui já não entra essa regrinha, não termina com 3 zero, mas e os últimos 3 números? 0,44 ou apenas 44. Bom, mas se eu pensar 44 é divisível por 8, mas 44 não é divisível por 8. Porque se a gente fosse analisar, quem chegaria mais perto é o 40, porque 1 vezes 5 dá 40. Então 44 infelizmente não é divisível por 8. Logo, isso significa que 60.044 também não vai ser divisível por 8. Se os últimos 3 números não são, o número como um todo também não é divisível. Bom, e essa é a propriedade que você vai sempre utilizar para saber se o número é divisível ou não por 8. Terminou em 3 zeros? Os últimos 3 números são divisíveis? Mas aí você pensa, mas mesmo assim eu ainda vou ter que utilizar a divisão. Só que é bem melhor, né? Porque pensa ter que saber se um número que está na casa do 1.000.000 é divisível por 8. Você só tem que pegar os últimos 3 zeros, meuzinho na chupeta, fica muito mais fácil. Beleza, então, pessoal? Bom, e aqui está a nossa videoaula de hoje, né? Uma videoaula também bem light, uma propriedade bem fácil de identificar quando o número é ou não divisível por 8. E por aqui eu encerro essa videoaula de hoje, né? Agradeço muito pela sua atenção e você já sabe, peço, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, como também peço ajuda para seguir a gente nas nossas redes sociais, Instagram e no TikTok para dar aquele apoio no projeto Animave. Beleza, então, pessoal? Então agradeço pela atenção, espero vocês na nossa próxima videoaula. Falou, até a próxima!